Programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Sim! Obrigado, Senhor. Muito obrigado de estarmos aqui hoje com a graça de Deus, produzindo e apresentando o programa O Incentivador. Um tributo à cidadania, liberdade e ao amor. É uma alegria sempre quando nós podemos utilizar a nossa voz, o nosso sentimento, utilizarmos as nossas emoções. Sim, isto é importante. Por isso, hoje, dia 27 de março de 2021, ao estar aqui apresentando e produzindo este programa, O Incentivador, eu me sinto cumprindo também a minha parte. Porque cada um de nós, em vida, desempenha um papel, uma função na sociedade. E a sociedade depende e compõe-se de todos no exercício de suas funções. E é o exercício da função, do cargo, da missão, que dá à pessoa humana, ao cidadão, uma dignidade. Por isso, quando melhoramos a nossa condição de ser, de existir, em nossa dignidade, a sociedade também melhora. Daí as nossas mensagens. Se cada um melhora, o povo melhora. O Brasil melhora, o mundo melhora. Como os senhores irão ver nas nossas mensagens, que há anos, há longos anos, nós temos produzindo estas mensagens. Não quero, de certa forma, questionar trabalho, função de ninguém. Mas é importante nós observarmos a sociedade em que vivemos, pois aprendemos também, todos os dias, com ela, com a sociedade que vivemos. Porque é onde nós estamos experienciando, aonde nós estamos tendo a oportunidade. Importante frisarmos isso. Estar vivendo nesta sociedade, ou naquela sociedade, ou noutra sociedade, sobre a Terra, ou em qualquer lugar do universo, é uma oportunidade de estarmos experienciando o nosso desenvolvimento físico, mental, psicológico e espiritual. É nesse contato, é nesse proceder que nós evoluímos. É nesse proceder que nós estaremos desenvolvendo as nossas capacidades. Ninguém, nenhum cidadão é mais importante do que o outro. Eu sempre friso isso, e assim nossas mensagens têm se mantido, vem mantendo essa
cada cidadão. Eu sempre coloco do faxineiro, da empregada doméstica, do pedreiro, de eu aqui estar falando, está ali o Nelson na técnica. Mas se faltar luz, se o fio lá, um carro lá bater, derrubar a rede da energia elétrica, parou tudo. Aí vai ter que vir aqueles cidadãos lá, um subindo na escada, nos postes, aquele servente. Se ele estiver subindo lá e ele não for lá consertar, mas tem um engenheiro. Tá, mas o engenheiro vai precisar do servente, que vai subir, botar a escada, vai carregar o equipamento. O engenheiro não vai carregar o equipamento, ele vai coordenar. Nós até tivemos aqui uma experiência do estúdio maravilhosa, né? Foi compreensando o Nelson, que nós estávamos fazendo a gravação de nossas mensagens, que nós colocamos. Aí eu fiz o texto, né? Que o texto já é nosso. E o Marcelo foi colocando voz, aí depois nós refazemos. A gente está tendo a oportunidade de chegar aqui em nossos estúdios, que participou do último programa conosco. Tudo bem. Mais conhecido como Paulinho Leopoldo. Paulinho Leopoldo, Isso aí. que é professor de História, advogado. Ele vai participar conosco. Tá bem a posição dele ali? Tá, né? Chega um pouquinho mais para cá, mais um pouquinho. Isso. Ficou bom, né? Então estão vendo aqui o foco, porque eu deixo ali a filmadora fixa. Perfeito. E nós usamos, nós estamos também aprendendo isso, que eu passei a fazer as nossas edições, e cada dia nós vamos melhorando. Depois vamos melhorar os painéis, isto, aquilo. Mas uma coisa que nós estamos falando, experienciando, é o fazer, que nos leva também ao aprender. E depois tem não só aprender, mas tem o apreender. Parece que as palavras são simples, iguais, mas não são. Há uma diferença. Então é o fazer que nos leva ao apreender. Porque isto, quando nós passamos a observação, ao estado de observar. Então é interessante isso. O cientista, nas suas pesquisas, ele pratica o método principal de observação. Ele não pode desenvolver ciência nenhuma sem um método de observação. E isto não é um privilégio do cientista que estudou, fez graduação, pós-graduação. Não! O elemento cidadão mais simples também executa o método da observação. Porque hoje, vamos dar um exemplo aqui, que nós estamos aqui, a pessoa deu a varrida aqui, varreu, ela observa que ao varrer assim, não conseguiu limpar bem. Vamos dar um exemplo que todo mundo, a grande maioria faz, limpar um carro, lavar o carro. Eu lavo meu carro, tal, de vez em quando, estou sempre lavando. Aí você vai observando que se você passar o pano e enxugar assim, ele fica mais limpo. Aí você vai aprimorando. Um ponto depois você passa diminuindo o tempo, fazendo melhor e com menos tempo, e o carro fica mais conservado. Mas isso porque você vai utilizar o método da observação. Eu estou colocando isto e colocando algo que todo mundo, a grande maioria, limpa seu carro, limpa a sua casa, as donas de casa, mesmo os homens, não? É observação. E o cientista, tá lá nas pesquisas das vacinas, qual vai ser a melhor, aqueles testes, é observação. Qual é a reação que deu numa determinada população, em determinada idade, acima de 30 anos, causou isso. Então ele vai desenvolvendo e vai evoluindo a sua observação e vai aprimorando as suas técnicas. Mas o método é observação. E isso iguala a todos, inclusive os animais. Haja visto que nós, como psicólogos,
como outros especialistas, que faz aqueles testes com o ratinho para ver o comportamento, faz aquele condicionamento e vai observando como é a reação dele. E os animais, com os seus donos, também usam esse método. Porque o animal, ele vai, lá o cachorro, ele vai dominando o dono. Ele faz as suas pirraças, aí vê que o dono reage, ele vai... Aí o dono, mas esse gato, esse cachorro é danado, se eu não fizer isso, ele faz isso. Porque o cachorro observa a reação do seu dono. E esta observação que nós vamos iniciar nosso trabalho com o professor Leopoldo, que nós temos que ter na nossa sociedade. Engraçado que nós desenvolvemos isso há milênios, mas não sei a razão por que o ser humano, ao longo desses milênios, vai evoluindo, vai desenvolvendo técnicas e depois cai, porque perde algo significativo, perde juízo e entra na promiscuidade. Todas as sociedades ao longo dos milênios, se nós observarmos, elas entram em decadência pela questão do juízo, da justiça, a promiscuidade dos seus valores. Isso é um fato fundamental e nós vamos agora passar a palavra para o professor... professor... Paulinho Leopoldo. Paulinho Leopoldo, como ele gosta de chamar, mas tem outro nome, mas é mais conhecido como Paulinho Leopoldo. E desde já, reafirmando sempre, que nós aprendemos também no YouTube a questão dos direitos autorais, que aí nós tivemos que tirar uma música que tocava sempre, essa autorização de que eu vou poder usar nos meus vídeos, ele vai falar aqui, claro, a autorização que eu posso usar a palavra e a imagem dele, como bem me aprover, né? Então fica livre para nós usarmos. Isso é fundamental, ele como advogado sabe disso, né? E aqui é um programa público, né? Uma rádio pública, então a gente está só ratificando a autorização. Ratificando a autorização. Mas sempre é bom, né? Uma vez que o YouTube coloca certas exigências e acho que é correto, né? Ao ditado em direito, pode não soar muito bonito por causa do idioma, o que abunda não prejudica. O que abunda não prejudica. Então exatamente. Tem um ouvinte, né? Querendo entrar, né? Então o Nelson vai pôr na linha, né? E desde já ele já está autorizando a usar a voz e a participação dele, como me aprover em nosso programa O Incentivador. Pode? Alô? Oi, meu nome é José Murilo. José Murilo. Já está autorizando a utilização da sua voz em nossos, como nos aprover na gravação do nosso programa, certo? Certo, concordo. Ok, pode falar, senhor. É aquela a respeito daquela rua 13 de Maio, para ver o que o professor Paulinho, né? Que ele acha aí dessa modificação aqui para o Recôncavo Fluminense, né? Que agora é Baixada. E já estamos chegando a quase 4 mil mortes, né? Essa parte dessa vacina que não resolveram ainda nada. E está difícil, muito difícil. Era para saber o professor Paulinho o que ele acha dessa mudança dessa rua e se teve alguma novidade. Ok, senhor Nivaldo? Sim, senhor Paulinho Leopoldo, né? A resposta aí é com o senhor, né? O senhor sabe que o 3 de maio nós fizemos um movimento para restaurar o nome da Avenida 3 de Maio, né? E foi para a Câmara, fizemos, mas já interessante, eu vou deixar ele à parte, talvez não sei, os próprios movimentos negros de Nova Iguaçu não apoiaram, para ele saber disto, né? Que é lamentável isso que ocorreu. A palavra com o senhor. Existe bom dia, perdoem. Existe um cantor conhecido que está hospitalizado, que é o Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo é um sujeito humilde, veio das bases mais humildes da camada brasileira. Depois Ângela Maria resolveu abraçá-lo, colocou-o como seu motorista. A partir daí ele começou a ter acesso aos meios de rádio e televisão e tornou-se cantor. Gostem ou não gostem, Agnaldo Timóteo tem seu público, é um cantor conhecido, foi candidato político em vários
no Rio de Janeiro e São Paulo, com votação expressiva. E o Agnaldo Timóteo fez uma gravação, está na internet, está no YouTube, quando o Gerson do Flamengo reclamou e quis que se punisse um índio paraguaio. Olha só a loucura dessa comparação. Um índio paraguaio que o chamou de negro. Então diz o Agnaldo Timóteo, e queria que chamasse de quê? Eu tenho orgulho de ser negro. Ao me chamarem de negro, eu escuto com muito orgulho. Mas o negro brasileiro, ele não se une. Existe uma movimentação no sentido, ele não vai junto. E na sua complementação, Agnaldo Timóteo diz o seguinte, que no Rio de Janeiro, por exemplo, entre votar em Benedita e Marta Rocha, o negro vota na Marta Rocha, não vota na Benedita. Por questões ideológicas, políticas, ou lá o que sejam, não há uma união de classes no Brasil. Tá? Só para responder a sua pergunta, Murilo, se não me falha a memória. Não há união das classes. No Rio de Janeiro nós tivemos reivindicações de policiais militares, reivindicações de policiais civis, atualmente chamados policiais penais, que é a antiga turma do DESIP, professores, funcionários públicos, todas essas manifestações separadas, nenhuma junta, nenhuma que unisse as reclamações. Então não há um princípio de união. Quer dizer, quando o nosso regente do programa O Incentivador diz que não se abraça a causa, é simplesmente uma verdade. Rua 13 de Maio, homenagem ao 1888, homenagem à Princesa Isabel, a Pedro II. Quando você dá um nome, você está homenageando todo um trabalho. Barão de Contegipe, Visconde do Rio Branco, todos aqueles que trabalharam pelas leis que foram amenizando o sofrimento da escravidão no Brasil. Quando você dá uma homenagem do 13 de maio, não é só a data, não, é todo o trabalho desenvolvido para que aquilo acontecesse. Aí, a bel prazer, retira-se aquele nome e coloca-se outro. E, simplesmente, no caso ali, o Dr. Luiz Guimarães é uma figura de renome na cidade. Foi deputado federal, deputado estadual, foi prefeito da cidade, presidente da Câmara, nunca teve nada que desabonasse a sua conduta, mas nós teríamos outras ruas que pudessem receber o nome do Dr. Luiz Guimarães, pessoa que eu conheci pessoalmente, e formidável, mas não se justifica tirar um nome do 13 de maio e colocar outro. Que a priori, a Avenida 13 de Maio, é desde a fundação da cidade de Nova Iguaçu. Não, é desde a data, né? Não é desde a fundação da cidade, não, é desde a data. Por quê? Porque Nova Iguaçu foi criada em 1833, a vila de Iguaçu, e se transferiu para a localidade de Machambomba. E o 18 de maio o 13 de maio é de 1888. Então nós temos que respeitar a questão das datas. Obviamente, posteriormente é criada a Rua 13 de Maio. Mas não se justifica você retirar um nome importante ou uma data importante e colocar outro. Quando você tem N ruas na cidade que podem ter seu nome trocado. Inclusive a Via Light, que não é um nome de... poderia Não, já tem. A Via Light já foi batizada com o nome do Carlinhos da Tinguá, que inclusive foi assassinado na própria Via Light. Ah, é? Eu não sabia. Não, a história é boa por isso, né? Olha só, interessante. Ninguém sabe que ali tem esse nome. Mas quando foi esse nome? O Carlinhos foi logo depois do assassinato dele. Ele era secretário da professora Sheila Gama, que era prefeita do município, e ele já estava articulando a reeleição da professora. E ele recebeu 2 tiros no rosto, ali naquele sinal de Coronel Francisco Soares com Via Light. Esse é um professor, Paulinho Leopoldo, que ele é historiador, né, professor de história, e
é o Colégio Leopoldo, dos mais antigos. Aqui, É o mais antigo. É o mais antigo, né? 91 anos. 91 anos, e ele é o diretor executivo do Colégio Leopoldo, né? Correto. Então, ele está falando com muita propriedade. Eu vou falar para o Nelson para colocar nossas mensagens que falam dessa importância do cidadão, né? Que cada um deve fazer a nossa parte. E nós estamos fazendo aqui a nossa parte. Por favor, Nelson, as nossas mensagens, por favor. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Sim, com a graça de Deus. O programa O Incentivador está tendo aqui a presença do professor Paulinho Leopoldo, que é um professor de História, advogado, e mantém a tradição do Colégio Leopoldo, que faz parte da família, né? E é diretor executivo do... É diretor executivo, né? Isso. É o O Colégio Leopoldo hoje é uma associação. Pertence à Associação Lar de Jesus, que é uma associação fundada pelo professor Leopoldo Machado, cuja finalidade era promover o amparo à criança e a educação. E teve como base o abrigo Lar de Jesus, no K11, que é uma das instituições de amparo à criança mais antigas de toda essa região do nosso recôncavo da Guanabara, né, do nosso recôncavo do Fluminense. Agora, o Murilo tinha feito também uma pergunta, que ele falou sobre a pandemia, né? Foi. Sobre a pandemia, que realmente é um fato que nós, no exercício da nossa missão, o nosso compromisso como jornalista, né? Como psicólogo, como professor de história, que isso não vai apagar da história o procedimento e a conduta daqueles que estão nas funções. Porque quando o elemento assume uma função, ele assume um compromisso. Ele assume uma responsabilidade. Isso é muito importante frisar. Desde o ministro, o presidente, tem responsabilidade e deve responder pelos seus atos. Assim como qualquer cidadão comum, quando preenche um documento, diz falsidade ideológica, ele é punido, penalizado. Então as leis devem prevalecer para governantes e governados. E nesta questão da pandemia, é um fato que nós temos visto que não funciona. Há situações de irresponsabilidades patentes que cometeu-se determinados crimes que são crimes hediondos. Eu vou apenas, depois eu vou passar a palavra aqui para o professor Leopoldo. Ao frisar que nós estamos hoje em março de 2021, que em agosto de 2020 houve um contrato de compra de 100 milhões de doses, eu tenho que frisar os nomes, né? Que foi com a Coronavac, em que o ministro da Saúde, na época, eu tenho que também citar nome, porque depois já tem outro ministro, que foi o general Pazuello, chegou nos seus contatos, idas e vindas, que já vinha ruim também, mas em agosto assinou a intenção e o contrato de comprar da Coronavac 100 milhões de doses de vacina. Em agosto, se estas vacinas
tivessem no país, no Brasil, em agosto, em setembro ou outubro, que fosse 60 dias depois, nós já teríamos vacinado até novembro do ano passado a metade quase da população brasileira. Porque depois se seguiria novos contratos. E não teria essa mortandade, essa crise em hospitais, as pessoas sofrendo esse terror, que hoje se fala em 3 mil mortes por dia. Simplesmente, depois que o ministro da Saúde assinou o contrato, no dia seguinte, no mesmo dia, no dia seguinte, o presidente vem às redes sociais, em entrevista, não vou comprar essa faxina, xingou o povo chinês, desprestigiou, não vou comprar essa faxina, não digo nem vacina, desse país, disto, aquilo, e quem quiser tem que se ajustar a nós, e mandou rasgar o contrato da compra de 100 milhões de doses em agosto de 2020. E não vacinou o povo. E nós entramos depois, 2021, sem vacinas. E essa crise que foi instaurada, usa máscara, usa produtos tais, isso eu considero que se cometeu aquele crime hediondo. Por causa da responsabilidade tanto do ministro, que não teve a atitude devida no embustido do cargo. Não, senhor presidente, mas eu estou, eu estou ministro da Saúde. E a função são as vidas que o cargo me faz que eu tenha que cuidar da saúde do povo brasileiro. O programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso.